A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Aqui estamos para lermos a Bíblia Sagrada, aqui estamos para meditarmos, aqui estamos para examinarmos as Sagradas Escrituras. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Querido Jesus, Tu és o nosso Deus. Querido Jesus, nesse momento eu peço a direção do Senhor, direciona esse estudo bíblico, nos ensina a Tua palavra, fala com todos aqueles que hão de ver esse vídeo, ouvir a Tua palavra. Venha mudar a vida, venha mudar a história, Senhor, de todos nós. No que diz respeito a termos mais comunhão com o Senhor. Senhor, nos ajuda a entender a Bíblia Sagrada, nos ajuda a entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém! Maravilha, maravilha, maravilha de Deus! Aqui estamos uma vez mais para estudarmos a palavra do Senhor. Já observou? Está aqui nas minhas mãos a nossa revista Lições Bíblicas CPAD, e nesse segundo trimestre do ano de 2025 estamos estudando o Evangelho de Cristo segundo escreveu o apóstolo João. Sim, estamos estudando submisso a esse tema principal, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É uma referência ao que está escrito no primeiro capítulo do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Fazer até questão de ler aqui para vocês, né? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Desde já quero convidar você a aumentar o volume aí da sua TV, do seu celular, do seu aparelho, para que você possa estar ouvindo a palavra de Deus. Se você tiver com condição de acompanhar o estudo com a sua Bíblia aberta, isso vai ser muito importante para você. Desde já eu quero agradecer a você, você meu amigo, você minha amiga, você de longe, você de perto, você que eu já conheço pessoalmente, aqueles que eu não conheço pessoalmente, mas que se inscreveram no nosso canal com o objetivo de nos apoiar na pregação do Evangelho. Você é um bem-aventurado. Você pode ter certeza que Deus se agradou da sua atitude, porque por vários motivos, né, irmãos? As pessoas, muita gente na inocência, muitas das vezes, na ignorância, estão compartilhando vídeos e mensagens tristes, né? Mensagens de morte, de doença, mentiras, fofocas, fake news, mas aqui estamos com um objetivo diferente. O objetivo do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, é pregarmos a palavra de Deus. Tanto é que no nosso canal existe estudos bíblicos, mas existe também muitas pregações. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso canal, você pode estar aí assistindo outros vídeos de pregações realizadas na igreja, igrejas diferentes, tanto eu quanto outros irmãos, pregações nas praças públicas, onde nós realizamos um trabalho evangelístico aqui na cidade de Betim, pregações evangelísticas em outros estados, pois eu tenho parceria com outros irmãos missionários que estão realizando a obra de Deus, e hoje nós estamos tendo essa oportunidade. Mas existe uma palavra no livro do profeta Amós que nos diz que virá dias em que muitos terão fome, mas não será fome de comida,
nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou fazer até questão de ler aqui para você, Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Hoje você está tendo essa oportunidade, eu estou tendo esse privilégio, mas vai chegar um dia em que muitos vão procurar ouvir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, mas encontrarão bastante dificuldade, porque a igreja do Senhor Jesus já não estará aqui, pois a Bíblia fala que Deus nos prometeu novos céus e nova terra, e Jesus também nos fez essa promessa, e João escreveu, e está no Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico. Água crescente, água, deixa aqui, tá bom? Lição de número... Vamos estudar hoje sobre Jesus, o pão da vida. Lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Textual, eu sou o pão da vida. Essa palavra está em João, capítulo 6, versículo 48. Verdade prática, Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Olha que bênção. Leitura diária, vamos passar aqui, vamos ler a leitura diária. Meus amados irmãos, o nosso estudo bíblico será baseado no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Inclusive, todo culto de adoração a Deus, a palavra deve ser lida. Sim, independente do título do trabalho, a palavra deve ser lida, deve ser pregada, deve ser meditada. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os doentes. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-lhe, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram dos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Que bênção, que narração, que testemunho sobre um grande milagre realizado por Jesus. Meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus esteve nesse mundo, ele realizou muitos milagres. Os 4 evangelistas, o evangelista Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas, o evangelista João, cada um deles fez questão de testificar, de escrever um pouco daquilo que Jesus fez.
Às vezes você vai encontrar em um evangelho o escritor falando de algo que não está no outro evangelho. Mas, por outro lado, às vezes você vai encontrar um evangelista falando a mesma coisa que o outro evangelista falou. E por isso esse texto aqui sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, nós encontramos esse relato também em outros evangelhos. Então, nós vamos aprender um pouco aqui sobre o que aconteceu naquele dia em que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Qual a experiência que nós podemos extrair? Quais são as lições que nós podemos tirar desse acontecimento? Meus amados irmãos, na última lição nós estudamos sobre a verdadeira adoração. Nós comentamos sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, ali no capítulo 4 de João, onde a mulher samaritana havia aprendido que o lugar de adorar a Deus era ali em Samaria, em um monte, acho que era o Monte Gerizim. Já os judeus criam que o lugar da verdadeira adoração era em Jerusalém, principalmente ali no templo reconstruído pelo rei Herodes. Então Jesus mostra que a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ou seja, a partir de Cristo já é dado uma ênfase, uma atenção maior, não exatamente ao lugar, mas ao adorador, a maneira como o adorador está adorando ao Senhor. Ou seja, não importa o lugar em que a pessoa está adorando a Deus, não importa entre aspas. Quando eu digo entre aspas, não significa que a pessoa às vezes está adorando a Deus em um lugar onde a Bíblia, onde os ensinamentos de Jesus estão sendo ensinados de maneira errada. O pecado é visto como algo que não é pecado. Isso não significa que está no lugar certo. Então entenda. Então os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então isso aí foi o que nós estudamos na lição anterior. Depois que nós saímos do capítulo 4, nós entramos aqui no capítulo, nesse capítulo daqui, pois é, depois que nós saímos do capítulo 4, nós entramos agora no capítulo 6, ou seja, nós não estudamos o capítulo 5. O capítulo 5, aliás, no capítulo 4 de João, nós falamos sobre a mulher samaritana, não falamos sobre os outros acontecimentos, como por exemplo, a cura de um filho a cura do filho de um oficial do rei. Nós não comentamos sobre a ceifa dos ceifeiros. No capítulo 5 nós não comentamos sobre a cura de um paralítico de Betesda, nem falamos sobre Jesus se declarando ser filho de Deus igual ao Pai. Então existem alguns capítulos que foram escolhidos pela diretoria da CPAD para o comentarista Elienel Cabral, se me falha a memória, está nos ensinando. Então esse capítulo 6 sobre a multiplicação dos pães é o capítulo do qual nós estaremos nos baseando, fazendo um breve resumo sobre o que Jesus operou naquele dia. Introdução. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição dessa semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas acima de tudo refere-se às nossas necessidades espirituais, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Então, meus amados irmãos, a Bíblia fala que essa multidão, como outras multidões, elas estavam seguindo Jesus Cristo com interesses humanos, com interesses materiais. Eles estavam procurando Jesus porque eles queriam que Jesus
saciasse a sua fome física, a sua fome material. Eles estavam procurando Jesus porque viam em Jesus a oportunidade de uma vida melhor no que diz respeito a Jesus Cristo, suprir as suas necessidades físicas, suas necessidades materiais. E o Senhor Jesus, ele multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais. Então, o que nós já entendemos aqui? Precisamos servir a Deus primeiramente preocupados com a nossa vida espiritual. Aquela multidão procurou Jesus Cristo porque viu os milagres que Jesus havia operado. E Jesus Cristo satisfaz a necessidade daquele povo naquele dia, multiplica os pães e os peixes, mas aproveita para dar uma lição para aquele povo. Aproveita para mostrar que eles deveriam buscar a Jesus Cristo, primeiramente com a intenção de nascer de novo, de ter o perdão dos seus pecados, de seguir Jesus como Messias, de servir a Deus da maneira certa. Inclusive, Jesus até uma certa vez disse, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ponto 1. Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. A multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus. Um dos mais impressionantes milagres de Jesus. A Bíblia fala que Jesus Cristo transformou água em vinho. A Bíblia fala que Jesus Cristo curou a mulher Ciro-fenícia. A Bíblia fala que Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. A Bíblia fala que Jesus Cristo ressuscitou um jovem que estava morto, morava ali na aldeia de Naim. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou a Lázaro, que morava na aldeia ali em Betânia. A Bíblia fala que Jesus fez muitos milagres. Porém, amados irmãos, esse milagre é um milagre diferente. É um milagre que visa saciar a fome do ser humano. E mais do que isso, irmãos, olha só, a Bíblia fala que essa multiplicação foi uma multiplicação de 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Vamos imaginar, a Bíblia fala que era 5.000 só de homens, fora mulheres e crianças. Vamos imaginar aquela grande multidão, Jesus subindo sobre um monte, e aquela grande multidão, Jesus pregando e as horas passando, e Jesus preocupado. Esse povo já tem um bom tempo que está nos acompanhando. Preciso fazer alguma coisa. Jesus já sabia o que precisava ser feito. Vamos dar prosseguimento aqui. Foi um grande milagre. Eu já ouvi vários testemunhos, irmãos. Vários testemunhos dos irmãos dizendo que Deus multiplicou o meu salário. Deus multiplicou o gás da minha casa, que eu achava que ia acabar a tal data. Deus multiplicou os alimentos da minha casa. Então, até hoje, Deus continua multiplicando aquilo que é considerado como pouco na mão de muita gente, Deus tem multiplicado. Lembrando que Deus multiplica, mas o crente também, um adorador, ele tem que usar a fé. Qual era o interesse da multidão? Quero lembrar você que eu estou fazendo um resumo aqui, tá bom? O primeiro ponto é Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Então, quem realiza o milagre é Jesus. Quem realiza o milagre não é o pastor que ora por você. Ele é uma bênção intercedendo por você. Não é a obreira que faz o milagre. Não é você que faz o milagre. Você pode ser um homem de oração, pode ser uma mulher de jejum, pode ser alguém que teme a Deus, que vive em santidade. Mas eu quero que vocês saibam que quem faz o milagre é Jesus. A multidão, aquela multidão reconheceu que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus, o profeta que devia vir ao mundo. Então, meus irmãos, quando você receber um milagre da parte de Deus, reconheça que não são os seus méritos, são a graça de Deus sobre você e a sua misericórdia.
Isso não significa que Deus não olha para o seu esforço, mas sobretudo é o amor de Deus sobre você, que quer o bem dos seus filhos. E o milagre, como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos. Então aquele milagre impactou a vida daquelas pessoas. Irmãos, quem não quer receber milagre? O que é milagre? Milagre é algo que acontece fora da esfera humana, fora da ciência, fala de algo anormal, algo que as pessoas não estão acostumadas. Quantas pessoas que já foram desenganadas pela medicina porque estavam com alguma doença incurável? Quantas pessoas que os seus parentes tiveram que ouvir dos médicos, pode levar para casa, pode preparar já o caixão, preparar o velório, a gente está mandando eles para sua casa para morrer lá perto de vocês, porque nós já fizemos tudo o que tinha que fazer. Porém, essas pessoas usaram a fé, os parentes dessas pessoas oraram por elas, pediram oração por elas e um milagre aconteceu. Milagre na hora da saúde. Deus tem o poder de fechar a sepultura, Deus tem o poder de curar os que se encontram desenganados pela medicina, Deus tem o poder de restaurar casamento, restaurar vida espiritual, Deus tem o poder de libertar a prostituta e o prostituto, Deus tem o poder de libertar o viciado em cocaína, o viciado em bebida, Deus tem o poder de libertar o ateu da incredulidade. Então esse Deus é o Deus que faz o sobrenatural, milagre. Oh, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos seus milagres e curas que havia realizado, mas não para escutar a sua mensagem. Irmãos, quantas pessoas que têm procurado Jesus Cristo, mas infelizmente estão procurando Jesus, muitas das vezes com intenções erradas. Outros procuram Jesus, alcançam o milagre, mas some da igreja, não querem um compromisso com Jesus, não querem servir a Deus. E o comentarista está dizendo que muitos seguiam Jesus pelos milagres e pelas curas que Jesus realizava, mas não queria saber de escutar a sua mensagem. Uma certa vez Jesus estava pregando e muitos disseram: duro é esse sermão, ó Jesus, quem é que vai conseguir suportar? E muitos começaram a se ausentar ali do local, começaram a se afastar, deixaram Jesus, deixaram a sua mensagem. Diz a Bíblia que Jesus se virou para os discípulos, né? E perguntou para eles: e vós também quereis vos se retirar? E Pedro diz: para onde nós iremos, Senhor? Somente o Senhor é que tem palavras de vida eterna. Oh, aleluia! Então, meus amados irmãos, a minha busca e a sua busca por felicidade, por paz na alma, ela acabou no dia que nós encontramos com Jesus. Segundo ponto, Jesus desafia a fé dos discípulos. E Jesus subiu ao monte. Então, por que Jesus desafiou a fé dos discípulos? Porque diz a Bíblia que Jesus perguntou para Filipe: Filipe, tem algum lugar aqui onde se pode encontrar pão e peixe? Ou alguém trouxe pão e peixe? E Filipe disse: Senhor, onde iremos encontrar alimento para toda essa multidão? Olha só. Que monte seria esse, primeiramente, né? O mais importante não era o monte, o mais importante não era o lugar onde Jesus estava. O mais importante foi o milagre que Jesus operou naquele dia. Olha o que diz o comentarista. Ele subiu ao monte, assentou-se com seus discípulos. Nosso Senhor avistou uma grande multidão. E Jesus decidiu testar os discípulos. E Jesus perguntou, né? E Filipe respondeu: onde compraremos pão para esses comerem? O desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Os discípulos foram colocados à prova. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente nem possibilidade de comprar para satisfazer a necessidade da multidão. O Senhor estava desafiando a fé dos discípulos. Então, meus amados irmãos, Filipe, a princípio, não sabia o que fazer. Foi um teste que Jesus deu para Filipe. Onde
encontraremos comida, foi a resposta de Filipe. Então, muitas das vezes, Deus permite que a gente enfrente situações onde parece que as portas estão fechadas, trancadas. É como se a gente estivesse no beco sem saída, mas precisamos olhar, precisamos usar a fé, olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. O salmista disse, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Jesus já sabia muito bem o que precisava ser feito naquele dia, o texto diz, mas Jesus queria saber como que Filipe e os demais apóstolos reagiriam diante de uma situação daquela. Ou seja, talvez Filipe poderia ter respondido de outra maneira, Senhor, aqui não tem alimento suficiente, mas eu creio que o Senhor pode fazer aparecer aqui alimento para toda essa multidão. Uma lição de provisão, os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, glória, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e multiplicou. Tinha um adolescente ali, tinha um jovem ali, com 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus mandou que trouxesse, e diz a Bíblia que Jesus multiplicou aqueles 5 pães. Diz a Bíblia que Jesus multiplicou. Cadê? Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e multiplicou. E foi um milagre tão grande, irmão, que a Bíblia fala que sobrou, ainda sobrou pães e peixe. E Jesus, com sabedoria, não deixou que os discípulos desperdiçassem aqueles pães e aqueles peixes. Pelo contrário, Jesus mandou guardar os pães e os peixes. Então, irmãos, a gente também, isso aqui é uma lição para nós, né? Inclusive, existe uma pesquisa que diz que o Brasil é um dos países que mais desperdiça comida no mundo. Quantas comidas vão para o lixo enquanto muita gente está passando fome? Pense nisso, viu? Terceiro e último ponto. Jesus, o pão que desceu do céu. Qual era o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum. Olha só, no outro dia, após o milagre, eles ficaram maravilhados, primeiramente, e depois eles foram procurar Jesus na região de Cafarnaum. Ao encontrar Jesus, Jesus transmitiu uma mensagem para eles. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. O Senhor compreendeu que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer o pão que desceu do céu. Jesus até deixou bem claro, né? Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Então Jesus aproveitou a mensagem, né, para dizer que ele era o verdadeiro pão, o pão vivo que desceu do céu. O povo de Israel comeu do maná que veio do céu durante 40 anos, os hebreus, né, ali no deserto. E eles morreram no deserto. Mas Jesus deixou bem claro, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta jamais terá fome. Isso fala de Jesus Cristo saciar a fome espiritual do ser humano. O ser humano procura saciar a fome espiritual de várias maneiras, né? Bebendo, se prostituindo, passeando, se divertindo, mas nada disso pode preencher o vazio que há na vida do ser humano. Eu e você precisamos comer do pão da vida, que é Jesus. Quando Jesus fala que ele é o pão da vida, ele está querendo dizer que ele sacrificou a sua própria carne morrendo por nós. Ele disse, quem não comer da minha carne, esse não tem comunhão comigo. E Paulo fala a respeito disso aí quando está ministrando sobre a Santa Ceia, ou quando está ensinando sobre a Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Finalizando aqui o nosso comentário bíblico, conclusão. Nessa lição compreendemos que Jesus ele é o pão da vida. Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra. Hoje eu não li
todas as referências bíblicas. Hoje eu não li todos os comentários aqui por parte do professor, fiz um breve resumo, mas deu para você entender, eu espero que você tenha entendido. Entregue sua vida para Jesus, peça a Ele perdão dos seus pecados, diga para Jesus: Jesus, eu reconheço que sou um pecador miserável e que eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é o Senhor. E você pode ter certeza, o Espírito Santo vai entrar na sua vida e você vai se tornar uma nova criatura, e Jesus vai tirar esse fardo pesado da sua vida e vai te dar um novo coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado em nome de Jesus, porque aqui meditamos na Tua Palavra. Meu Deus e meu Pai, abençoa todos aqueles que estão inscritos nesse canal. Senhor, nos prepara cada vez mais para esse grande dia, o dia da volta do Senhor. Senhor Jesus, tem misericórdia dos pecados, daqueles que estão presos aos pecados, liberta para a glória do Teu santo nome e sacia a fome deles, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, chegamos ao final do nosso comentário bíblico. Eu quero convidar você a compartilhe esse vídeo para os seus amigos, vizinhos, parentes. Comente aí se você foi edificado, dê o seu joinha e vamos continuar pregando a palavra do Senhor, nosso Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.